Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira, esse bonitão que eles falam aí. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira, estamos no meio da semana e é uma alegria estarmos aqui junto com os amigos, compartilhando conosco dessa manhã, desse café, desse bate-papo descontraído, gostoso. O nosso convidado super especial dessa semana já está aqui conosco. Bom dia, Cosme. Não entendi a Denise que falou, opa! Que foi, Denise? Opa! A broa de milho, é que você não prestou atenção. Tem broa de milho Isso, aí? aqui tem broa de milho. Quem está comendo Querido primo Cosme, bom dia. Bom dia, Sueli, Arnaldo, Eudócia. Quem está comendo broa de milho que eu não vi? Mônica Paduí, bom dia. Isete Reis, Meire Reis, Davi Reis, né? Todos sintam-se abraçados. E aí nós temos também a Leondina. Muito bom dia para você também, Leondina. Sentimos sua falta. Que bom que você está aqui conosco. Mas o nosso convidado está aqui, está aguardando nós darmos continuidade a falarmos sobre ele. Nós começamos falando segunda-feira de Alexandre Aksakov, nasceu na Rússia, veio de uma família de nobres, pessoas bem situadas na sociedade, sempre desde muito jovem, muito curioso, muito pesquisador, querendo entender os fenômenos que fazem parte da vida, estudava filosofia, era um pesquisador, podemos dizer que era um cientista, porque todo aquele que pesquisa é um cientista, e ele era um diplomata, fazia parte da corte do czar da Rússia, trabalhou ali para o czar durante muitos anos, mas sempre com aquela sede de conhecimento, sempre com aquela sede de saber. Falamos que desde jovem ele já tinha curiosidade pelos fenômenos espíritas, pelos fenômenos que eram manifestações extracorpóreas. Estudou Emanuel Swedenborg, traduziu a obra de Emanuel Swedenborg, mas podemos dizer que a partir de 1855 é que ele começa a estudar os fenômenos espíritas de uma forma mais acentuada. Inclusive, ele traduz para o russo as obras que foram vindo, através de Allan Kardec, de Robert Harry, de Wort Edmunds, de Andrew Jackson Davis, de Dale Owen e muitos outros, William Crookes, grandes personagens daquele período que ele traduziu as obras para o russo e até para o francês, porque ele falava vários idiomas. Mas você gostaria, Roberto, de comentar mais alguma coisa? Então, além desses, nós temos preciosas colaborações dele também no sentido da tradução, porque naquela época o movimento espírita, a gente sabe que eclodiu em França, mas inclusive, já voltando um pouquinho lá atrás com a Madame Blavatsky, que era uma russa de efeitos físicos, médium de efeitos físicos, e também traduzindo para o mesmo idioma russo o boletim da London Dialogue Society, então que também pontuava já, porque a Inglaterra, bem próximo ali da França, sofria ali os efeitos. E aí também vem a lume mais um inglês, que é o William Crookes. Então, todos esses movimentos, ou melhor, esse envolvimento, como diz que a partir de 1855 inicia-se realmente
dedica-se mais o nosso Aksakov ao trabalho da pesquisa e de tradução desse trabalho. E aí teve também a fundação de periódicos, por ele também, Aksakov, dos estudos psíquicos. É assim, abrindo só um parêntese, porque às vezes tem gente que pode estar chegando hoje, para entender um pouco por que nós convidamos o Alexandre Aksakov. Ele contribuiu muito com as suas pesquisas para o espiritismo, de uma maneira para pontuar a seriedade, a veracidade daqueles fenômenos, e com isso foi assim, muito importante a figura dele para o movimento espírita. E por outro lado a gente percebe, nós comentamos isso, que não somente os franceses contribuíram com a obra espírita, mas ele, russo, ingleses, outros de outros países também. Tem um sueco, né? O Swedenborg. O Swedenborg, que foi do século XVIII, considerado como sendo o primeiro espírita, porque era um grande médium, deixou vários livros publicados. Nós comentamos ontem sobre o Emanuel Swedenborg, mas a obra do Alexander Aksakov, ela não se restringiu apenas à escrita. Ele escreveu, deixou muitos livros, mas ele criou adeptos entre aquelas pessoas de talento reconhecido, muitos deles cientistas, e que através daquelas experiências que eram feitas com médios famosos daquele momento, como Douglas Holmes, que levou a Rússia a formar a primeira comissão de um caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas. Isso foi muito importante. Criar-se uma comissão para estudar de uma forma científica a veracidade daqueles fenômenos. Bem lembrado, Lília. Nós podemos até dizer o seguinte, que eu gosto muito de simbologia, né? E por analogia a gente compara o que tem à volta, a natureza, e digamos que esse viveiro do espiritismo, a semelhança de plantas, ela estaria sendo sedimentada na Europa e no leste europeu, né? Até o extremo que é lá na Rússia, antes de ser transplantada para o Brasil, conforme a proposta lá de Jesus. Ele tiraria a árvore do Evangelho lá de Jerusalém, seria transplantada para a pátria do Evangelho. E o Espiritismo também, ele transitou por esse caminho, só que da Europa para o Brasil. Agora, para essa comissão que a Leila se referiu, né, a comissão de caráter puramente científico, e também é uma preciosa contribuição do Aksakov, porque ele tinha penetração nas academias científicas, ele era dotado de uma dialética poliglota emérito e não tinha medo de críticas, porque ele, sem inflamar-se, mas ele serenamente pontuava as críticas, derrotando os seus detratores nos argumentos, não os menosprezando, conforme o mestre leonês Allan Kardec nos lembra, que nós podemos sim combater as ideias, mas respeitar aos seus parceiros, aqueles que são portadores dessas ideias. Então, nessa comissão, Aksakov mandou vir da França, esse mandou vir, gente, é literal, tá? Porque ele bancou a vinda da Inglaterra, né? Da França, de médiuns que participaria dessas experiências. Ele ganhava tempo, tinha uma bolsa privilegiada, vamos assim dizer, então bancou a vinda. Então manda vir da França, agora da França, da Inglaterra, vários médiuns, né? E o que aconteceu com isso? O resultado dessa comissão acabou que deu um problema, por quê? Por ele haver fugido, Aksakov não fugido literalmente, mas fugido das condições que tinham sido pré-estabelecidas para aquela pesquisa ali, aí a comissão chegou... Os membros da comissão então fugiram dessas condições que Aksakov tinha estabelecido, né? Não, o Aksakov é que fugiu. Não, ele é o contrário. Resultado, por haver fugido das condições estabelecidas, a tal comissão chegou a conclusões errôneas. Porque ele disse, olha, as condições são essas e essas. E eles também dotados lá de seus cabeçalhos de conhecimento na área científica, eles então
operaram de modo próprio, então as conclusões não foram satisfatórias. Pode ser isso também, Sim. porque, mas aí fazia parte também da comissão, né? Mas aí ele era voto vencido, porque ele não era o único, né? Mas aí o que aconteceu? Em resumo, como eles não seguiram o que havia sido pré-estabelecido, a forma como seria feita essa análise, essa verificação, essa pesquisa com esses médiuns, aí saiu um relatório dizendo qual o resultado depois que essa comissão concluiu. Saiu um livro, concluindo o livro, com inclusive o título do livro, eram dados para estabelecer um juízo sobre o Espiritismo. E aí, nesse livro, cujo título é esse, eles afirmaram a falsidade dos fenômenos observados. E Aksakoff, aí ele contesta a comissão, fazendo agora um outro livro. Era réplica. Uma réplica, que aí o título do livro era Um Momento de Preocupação Científica. Um momento de preocupação científica. Mas isso, como nós falamos, a partir de 1855, o Aksakoff, lembrando que ele nasceu em 1832, em maio de 1832, ele, em 1855, ele tinha 22 anos. Nós vimos que ele, desde jovem, ele sempre foi muito estudioso, muito pesquisador. Então, em 55, acabou surgindo um confronto também, porque tinha um sábio chamado Hartmann, e ele, em Berlim, esse professor... professor, né? Edwin von Hartmann. Ele era doutor em filosofia e era um continuador de Schopenhauer. E ele foi um crítico ferrenho dos fenômenos mediúnicos, especialmente com relação às hipóteses da força nervosa, que Allan Kardec fala, inclusive o André Luiz fala também com relação, se referindo a Deus, dizendo que a força nervosa do todo sábio, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Mas esse professor, o Hartmann, ele é um crítico ferrenho desses fenômenos, e principalmente com relação à força nervosa, da alucinação, do inconsciente, e ele publica, o professor Hartmann, uma obra chamada Der Spiritismus, o Espiritismo. Essa obra foi traduzida para o inglês com o título Espiritualismo, que seria espiritualismo. E essa obra de oposição, o que aconteceu? Porque o Aksakoff, ele era muito determinado, ele era um polemista, então essa obra deixou ele satisfeito, Roberto? Não, aí vai para o chamado embate, né? Então, provocou um memorável debate, que em respostas àquela obra, né, intitulada Der Spiritisme, o Espiritismo, ele publicou o Animismus and Spiritismus, ou seja, o animismo e o espiritismo. Ele publica no início um resumo dessa obra, porque essa é uma primeira edição, porque posteriormente, anos depois, aí sai a obra completa, definitiva, que tinha mais de 800 páginas. Mas Ou seja, foi um baita libelo, convenhamos, né? É verdade. Mas vamos ver aqui os nossos amigos se estão sendo bem servidos com o café, ou com o suco, ou com uma frutinha. Maria Dolores, que bom, você tá bem servida. Maria Dolores está tomando aí um suco. A Sueli ainda está comendo dos salgadinhos da festa, ainda está saboreando do bolo da festa, que teve na segunda-feira, mas a Mara Fernandes, não sei se está tomando um suco, se optou por um chazinho. Não tem ninguém lá do Sergipe, não, Leila? Uma água de coco, né? Uma água de coco, não é verdade? Porque hoje eu estou pegando de água de coco.
Um bom dia também para a Fátima. Que bom a Fátima aqui conosco. Seja bem-vinda, Fátima. Ah, todos vocês que estão aqui com os amigos dos dois planos da vida. Sempre gosto de frisar porque nós sempre compartilhamos. Bom dia para a Eudócia. Que bom, a Eudócia hoje conseguiu nos assistir. Isso é muito bom, Eudócia. Fico feliz. Mas... Ah, Fátima, lá de Pedreira. Olha, tudo bem? Como é que tá, querida irmã? Mas voltando ao nosso ao nosso convidado, porque nós temos muito que falar. Arnaldo, seja bem-vindo, Arnaldo. Nós temos muito a falar ainda e o nosso tempo passa tão rápido, mas o Aksakov, eu já ia falando Schopenhauer, olha só a cabeça. Então, o Aksakov... Muito grande a contribuição de Schopenhauer também. A gente vai e volta. Nós comentamos, inclusive, mas só para a gente reforçar, até porque sempre vão chegando amigos que ainda não nos assistiram, o Alexander Aksakov, ele foi um homem assim, de brilhante posição. Como nós dissemos, veio de uma família de nobres, estudou na escola, no Colégio Imperial, e durante 25 diplomata, anos... né? Diplomata. Durante 25 anos ele serviu ao Estado, alcançando vários títulos. Então, ele era assim, muito estudioso, muito pesquisador, ele estudava vários idiomas, ele escrevia vários livros, mas ele tinha sua carreira profissional. Todo espírita é assim, ele tem a sua carreira profissional e ele, nas suas horas que ele não está trabalhando profissionalmente, ele opta por ser um trabalhador espírita. A mesma coisa o Aksakov. E ele, dentro desses vários títulos, quais os títulos, Roberta, que ele ganhou profissionalmente, que ele assumiu essas posições? Então, o mais notável, né, foi o conselheiro de Estado. Aí ele estava junto ao czar Alexandre III, né, que já falamos, né, que era o imperador da Rússia à época, e, além do mais, um conselheiro secreto em assuntos de Estado, muito privativos. Então, o czar chamava ele à parte para consultá-lo, além de conselheiro efetivo. Então, ele tinha uma habilidade muito grande, porque ele tinha uma percepção um pouco adiante, né, em termos de acontecimentos, e nada melhor do que você ter, neste contexto, você conduzindo assuntos de Estado, você ter um bom conselheiro, que permite fazer uma análise da abrangência do conjunto e, tanto quanto possível, projeções para o futuro. Então, tem que ter essa argúcia, essa perspicácia. É verdade. Ele tinha uma inteligência acima da média. Podemos dizer que ele era um verdadeiro sábio. Dificilmente encontrar assim numa pessoa só tanta inteligência, tanta capacidade, tanta erudição. Ele era assim, um homem muito avançado, inclusive, para o seu tempo, porque ele não se intimidava diante de desafios novos. Mas ele era tipo assim Allan Kardec, que o Allan Kardec, a gente diz que ele era o bom senso encarnado. O Aksakov também. Palavra de Leon Denis. Gabriel Delany. Gabriel Delany, né, que o Allan Kardec era o bom senso encarnado. E o Aksakov, o Roberto, e aí, como é que era o Aksakov? Então, o Aksakov, entre tantas raras virtudes, ele tinha uma da imparcialidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, no decurso de uma demanda, aquele que está à frente, a quem cabe a direção do processo, às vezes ele tende para um lado, esquecendo o outro. Então, ele vai a um extremo. O imparcial é aquele que está no centro. Então, ele tinha essa virtude, que é a imparcialidade, e jamais se deixou arrastar pelos entusiasmos das suas convicções. Ou seja, ele tinha convicções seriamente assentadas, mas ele não se deixava levar, ele não se apaixonava por elas. Então, nunca perdeu a serenidade, seu juízo, e no meio da sua fé, que foi tão ardente e sincera, ele não esqueceu o raciocínio frio.
que ele fez compreender quais podem ser as causas dos fenômenos que observava. Então, é outra característica do observador imparcial, porque não pode, olha, eu já sei o que vai acontecer aí nesse fenômeno, então ele já se coloca, entre aspas, na retranca. Não, a imparcialidade fala assim, olha, eu estou aberto a interpretar o fenômeno, não faço nenhuma ideia preconcebida. É porque muitos, com aquele entusiasmo, eles se deixam levar. E como Kardec também, ele dizia, é preferível negar 99 verdades 99 do que aceitar uma só mentira. uma só mentira. E mais Bom dia, Kardec... Maria. Maria Bom dia. Correia, seja bem-vinda. Olha, bom dia, Maria. Então, o Kardec ele foi um pouquinho adiante, Leila. Ele chegou a duvidar, ou melhor, colocar a dúvida como mais... Observe, gente, a dúvida como o mais fino instrumento de busca da verdade. Então, se você duvida, caminha por ali. Vamos equacionar essa demanda. O cientista, ele precisa ser assim, parcial, firme, ele tinha suas convicções, ele tinha fé, porque o cientista também tem fé. Ele tem fé em si próprio, no que ele está pesquisando, no que ele está tentando trazer. Mas isso não fez com que ele perdesse o raciocínio, perdesse o equilíbrio. E isso foi muito bom, porque o que nós observamos? Até hoje, infelizmente, muitos fanáticos que não estudam, não experimentam e vão aceitando como bom aquilo tudo que aparece na sua frente. Nós espíritas temos que ter muito cuidado, principalmente com as obras espíritas que nos são legadas, para que a gente possa analisar sobre o crivo da razão. Não, é uma obra espírita. Não, será que é mesmo? Quem é esse médium? Quem é esse escritor espírita? O que é que ele está trazendo aqui de conteúdo? Tem veracidade? Não tem? Da mesma forma, quando nós assistimos a uma palestra, será que aquele palestrante, aquele expositor está falando de uma forma correta? Não podemos aceitar tudo sem passar pelo crivo da razão, como nos ensinou Kardec. Mas o nosso tempo já acabou. Ô, Arnaldo, o Arnaldo está mandando um bom dia também para Derian Reis. Que bom, sejam todos bem-vindos. Nós estamos encerrando, hoje é quarta-feira, 20 horas. Nós temos o nosso estudo do Evangelho. Ao final, nós temos o passe, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã, nós continuamos, amanhã, 10 horas, continuamos com o nosso convidado aqui muito especial. Aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. E aqueles que já conhecem, entrem lá também. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos unir nessa grande corrente do bem, nessa grande corrente de fraternidade, de amor, para colaborar com a obra do Pai. É o que Ele espera de cada um de nós. A Eudócia disse que já tomou café. A Márcia está comendo cuca de banana. Cuca de banana, olha a provocação. A Maria Dolores está tomando um cafezinho gostoso. E está todo mundo muito feliz. Que bom que o nosso café está unindo os corações, aquecendo os corações, fortalecendo a cada um que compartilha conosco. Um dia abençoado para todos vocês. Hoje, 20 horas e amanhã, às 10 da manhã, aguardamos vocês para a continuidade da história desse grande pesquisador, Alexander Aksakov, que muito contribuiu para o Espiritismo, para a parte científica do Espiritismo. Então, é uma pena, nosso tempo é tão curto. Bom, nós estamos trabalhando assim no sentido de despertar consciências, porque sabemos que nós precisamos hoje, mais do que nunca, né? E o Kardec é que já dizia lá atrás, que precisamos de uma
religião, de uma religiosidade, mas que fale a inteligência. Porque a inteligência, uma vez alcançada, é que vai nos levar ao terreno das convicções. Então são esses pensadores, aqueles que deram brilhantes, excelentes contribuições que nós estamos trazendo. Muito obrigado, foi um prazer muito grande mesmo ter estado com vocês. Esperamos nos ver amanhã, mais uma vez, com a graça de Deus. Até lá.